Olá, meu nome é Marcos e hoje eu vim trazer uma devocional do livro de Romanos, capítulo 3, versículos do 21 até o 26. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de fazer uma breve oração. Então vamos orar. Senhor Pai, muito obrigado por esse dia de vida, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor me deu mais essa oportunidade de poder estar falando do Teu Evangelho, Pai. A gente nunca sabe o alcance que um vídeo do YouTube tem e eu só tenho a Te agradecer. Pai, eu peço que nesse momento o Senhor possa estar atiçando o Teu Espírito que habita dentro de mim, Pai, para que nesse momento eu possa estar recebendo apenas palavras de verdade. E é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Por que eu escolhi trazer esse texto? É porque é o mês da juventude, né? E eu lembro que quando eu era criança, as pessoas, os adultos, eles vinham falar para mim: você é salvo pela sua fé. A sua fé em Jesus é o que te traz a salvação. E eu entendia, eu acreditava. Eu só não entendia o porquê, o fato de ser a minha fé que ia me trazer a salvação. Eu ficava me perguntando: como é que eu acreditar em Jesus vai me fazer ser salvo, só acreditar? Isso é estranho. E é sobre exatamente isso que Paulo vai falar nesse trecho. Mas é importante salientar que a carta aos Romanos, às vezes é uma carta um pouco difícil de ler, porque ele vai tratar de muitas ideias, e uma ideia vai sempre puxar outra, ele vai começar uma ideia nova falando agora, porém, portanto, porque ele está sempre embasando em coisas que ele já falou antes. Então, mas por que isso? Porque na igreja de Roma estava tendo muito conflito entre judeus, muito conflito entre gentios e judeus cristãos que seguiam a Cristo, porque eles discutiam sobre qual seria a melhor forma, a forma ideal de seguir a Cristo. E Paulo escreve essa carta para eles, e a principal coisa que ele diz nesse primeiro bloco da carta, nessa primeira junção de ideias, é que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus em ação para a salvação de muitas vidas, e que o Evangelho, esse mesmo Evangelho de Jesus, revela a justiça de Deus. Isso é uma afirmação muito boa, e ele vai explicando, né? Antes do versículo 21 do capítulo 3, ele estava falando sobre como toda a humanidade pecou, como todas as pessoas escolheram estar distante de Deus, escolheram trocar a verdade dele pela mentira do pecado. Ele fala: ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Ele também fala sobre como a lei não tem o poder de salvar ninguém, que era o que a maioria dos judeus acreditavam, que eles, seguindo a lei, eles iriam ser salvos, teriam seu lugar diante de Deus, poderiam ser considerados justos diante de Deus. Só que a lei não tem esse propósito, a lei não tem nem esse poder. A lei, ela não veio para salvar a gente, ela apenas mostra aquilo que está errado em nós. Quanto mais nós tentamos fazer a lei, mais nós erramos e mais nós conseguimos nos enxergar que somos pecadores e temos muito mais coisa para trabalhar. Então, essa é a função da lei. Então, já que a gente não é salvo pela lei, como é que a gente é salvo? E é isso que ele vai falar no versículo 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Ou seja, não é pela lei. E como isso acontece? Versículo 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Aqui ele está estabelecendo isso como verdade. A nossa fé em Cristo é aquilo que nos traz salvação. Isso é tão maravilhoso porque acontece sem distinção. Tanto judeus quanto gentios, todos podem estar diante do mesmo rei, diante do mesmo Deus, diante de Deus, sendo vistos como justos por conta de Jesus. E isso reverbera de tal forma que é por conta disso que hoje eu e você estamos aqui. A gente que mora no Brasil ou em qualquer outro contexto que não seja no contexto judaico. É por isso que a gente está aqui hoje. Então ele vai explicar como isso acontece. Versículo 23. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Por que nós somos declarados justos por meio de Jesus? Porque ele que nos resgatou do pecado. Ele que nos tirou do domínio do pecado, do domínio da morte, e nos colocou sobre o domínio da vida, sobre o domínio dele. Então, mas como que ele fez isso? Como isso aconteceu? No versículo 22 vai explicar. 25 vai explicar. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Aquilo que ele falou no começo sobre o Evangelho revelar a justiça de Deus. Mas como assim a justiça de Deus? Porque, vamos lá, Deus, ele é bom, ele é perfeito, ele é justo, ele é santo. Mas
Deus, ele não poderia ser nada disso se ele fizesse vista grossa para o pecado. Porque o pecado é o mal e está aí para corromper. O pecado, ele exige morte, ele exige sangue, exige punição. E Deus, se ele não trouxesse punição para o pecado, condenação, ele não iria ser nada disso. Mas ele é isso, faz parte da natureza de quem ele é, por isso ele cumpre isso em Cristo. Ele entrega a Cristo como sacrifício pelos nossos pecados. Cristo, que era perfeito, completo e sem defeito algum, entregue para aplacar essa ira de Deus, para cumprir essa justiça. Então, hoje a gente pode estar sendo declarado justo diante de Deus por conta disso, por conta do que Jesus fez. E no passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Agora pegando o comecinho do 26. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Então, isso é tão magnífico que Deus ele planejou isso desde antes do mundo existir, desde antes de qualquer pessoa pisar nessa terra. Ele já tinha planejado que os humanos iriam ser salvos por Cristo, porque Cristo iria se sacrificar por cada um de nós, ia servir para cobrir os nossos pecados, para cumprir a justiça dele. Tanto que é só por conta disso que os sacrifícios do Antigo Testamento aconteciam, porque Cristo iria morrer no futuro. Cristo não morreu porque antigamente existiam sacrifícios, aí por isso que agora ele foi sacrificado. Não, os sacrifícios aconteceram no passado porque estavam apontando para que Cristo ia fazer depois. Por conta disso que Deus permitiu que um cordeiro sem defeito algum carregasse os pecados do povo ao ter o seu sangue derramado, ao morrer, porque Cristo iria fazer isso. Terminando o versículo 26. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, aquilo que eu falei, e justificador, declarando justo o pecador crer em Jesus. Aí está a explicação da minha dúvida de quando criança. Deus, ele cumpriu a sua justiça em Cristo. Deus, ele se mostrou justo, condenando o pecado em Cristo. Além de se mostrar justo, ele se mostrou justificador, nos livrando desse pecado. Porque aquele que, por meio da fé, enxerga isso, enxerga o que Cristo fez e entende, pode ser declarado justo diante de Deus. E o que a fé é? A fé não é apenas acreditar. A fé é quando eu confio naquilo, confio na pessoa que está me dizendo. Eu entendo o que ela me diz, eu confio nela porque é ela que está me dizendo. Da mesma forma quando a gente confia em algo que os nossos pais dizem. Eu confio porque são meus pais que estão me dizendo. Então quando Deus me diz que eu sou salvo, que Ele já pagou pelos meus pecados, eu acredito e confio nele. Essa fé, a consequência natural dela é que eu viva de acordo com isso agora, que eu procure viver longe do pecado, que eu procure viver numa posição cada vez mais próxima dele. E ele nos coloca o Espírito Santo para nos transformar dia após dia. Por conta da fé que agora a gente pode praticar a lei de forma plena, porque a gente é moldado diariamente e se arrepende diariamente. E os nossos pecados já foram lançados diante da cruz. O pecador que antes vivia no domínio da morte não tem mais motivo para viver isso. Deus já apagou tudo, já condenou esse pecado e agora ele tem a oportunidade de poder viver uma nova vida. Só que para isso ele precisa de fato estar diante dessa cruz. E isso só vai acontecer através da fé. Como o Tiago fala no livro dele, a fé sem obras é morta. Essa fé, como o Paulo vai falar daqui a pouco, se eu fosse continuar a ler, nem sequer é motivo para que a gente se ache melhor que o outro. Essa fé nem é fruto nosso, é colocado em nós pelo próprio Deus no nosso coração. Então, isso é maravilhoso e eu agradeço pela oportunidade do Devocional.